Olá, meus queridos. Nós temos uma pergunta hoje que tenho certeza que vai de encontro aos seus interesses. Vamos lá. Qual é a verdadeira causa das doenças? A verdadeira causa das doenças é fundamentalmente espiritual. A grande questão é que o termo espiritual, para você que está ouvindo, muitas vezes não tem uma definição clara. Via de regra, as pessoas chamam de espiritual tudo aquilo que não é visível aos olhos. Exato. Enquanto que nós temos muitas coisas que não são visíveis aos olhos e que não podem receber este rótulo de espiritual. Então nós precisamos entender tudo isto. O fato é que a maior parte da humanidade, para não dizer toda ela, não tem interesse nesse tipo de assunto. Elas nascem sem ter nenhum tipo de interesse sobre si mesmo. Isto que é uma coisa que nós precisamos entender e que eu, na minha idade, não consegui entender até hoje. As pessoas não têm interesse sobre si mesmas. Elas podem ter interesse sobre as periferias do ser, mas sobre o ser em si elas não têm. No caso, você falou que elas nascem, mas acho que isso acaba acontecendo depois, né? Não é exatamente um bebê, não tem interesse. Como que funciona? Olha, eu não sei responder isso com precisão, porque você vê em irmãos que nascem da mesma mãe e do mesmo pai, comem da mesma comida, moram na mesma casa, terem inclinações completamente É distintas. verdade. Eu, desde que me conheço por gente, tenho interesse nesse tipo de assunto, né? Entendi. Então eu acho que tem uma questão que realmente acompanha a alma e que quando o indivíduo tem esta propensão, ele já a demonstra desde os primeiros sinais de vida. Basicamente é assim. Então, essa é a sua questão. Se a verdadeira causa das doenças são espirituais, ou qual a verdadeira origem das doenças? Sim, elas são espirituais, mas vamos entender melhor isso. Nós conhecemos muito pouco sobre o funcionamento do corpo humano. Na verdade, é o seguinte, vou ter que refazer essa frase. Nós, na civilização, conhecemos muito a respeito disso. Porém, intencionalmente, criamos um sistema médico onde o funcionamento da doença, o funcionamento da saúde depende de remédios. Foi um sistema de medicina criado para promover lucro. Só para vocês terem uma ideia, na China antiga, até 1954, tinha médicos de família. Eles eram pagos mensalmente para manter a saúde da família. É como um plano de saúde. Eles eram pagos mensalmente para gerir a saúde da família. E no mês em que alguém da família adoecesse, eles não eram pagos. Então, qual é o interesse? Qual era o interesse deles? A promoção da saúde. Ou seja, quanto mais saúde, mais eles lucravam. Na medicina, hoje em dia, é o contrário. Quanto mais doença, mais se lucra. E não existe interesse maior no ser humano, enquanto ser humano, nesse nível de consciência que a gente tem, do que o seu próprio umbigo, do que dinheiro, do que poder, do que status e do que se chama de ganância. Então, a medicina, essa medicina clássica chinesa, por exemplo, ela vai em uma direção contrária ao elemento fundamental que existe no ser humano, que é a necessidade de dinheiro, de poder, de ganância. Então a medicina por si, em princípio psicológico, é uma fraude. Então, de cara, você já precisa entender isso, né? Então, existe interesse existe interesse na promoção da saúde? Não. Pode existir individualmente médicos muito bem intencionados, e eu já conheci muitos médicos extremamente bem intencionados, mas esses médicos muito bem intencionados, eles vão estar trabalhando dentro de um sistema que fundamenta os seus ganhos na doença. Então não dá para fazer muita coisa, mesmo que o médico seja muito bem intencionado. Bom, então nós vamos colocar a questão de que a maior causa das doenças é de natureza espiritual, é de natureza obsessiva. Mas, Ananda Prem, como isso funciona? Olha, isso daria não um vídeo de 15 minutos, como vai ser esse, mas uma aula de dias. Porque a verdadeira natureza do ser humano, ela é interativa com diversos campos de energia.
Nós temos os nossos chakras, que são transdutores de energia. O que é transdutor? Ele transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Ah, mas isso está muito abstrato. Não, você pega um alto-falante, por exemplo, de uma caixa de som. Chega energia elétrica. A energia elétrica é transmitida, é transformada em energia mecânica. A energia mecânica impulsiona o cone do alto-falante e transforma-se isso em som através das pressões que ele faz no ar. Ou seja, uma energia mecânica, uma energia elétrica transformada em uma energia mecânica. E o microfone transforma energia mecânica em energia elétrica. Então são transdutores. Um transdutor, ele transforma um tipo de energia em outra. Por exemplo, um cristal. Você bate em um cristal, ele gera eletricidade, não é? Você coloca eletricidade em um cristal, ele transforma em movimento mecânico. Ele é um transdutor piezoelétrico. Okay? Existe um fenômeno chamado piezoeletricidade, que é a torção do centro do eixo do cristal em função da aplicação de uma energia elétrica. Os nossos chakras transformam energias de diversos tipos, especialmente as energias dos campos das pessoas que nós entramos em contato. Ele transforma esse tipo de energia em secreção endógena. Então, as nossas glândulas, elas secretam hormônios de acordo com o impacto que nós recebemos dos campos energéticos externos. Nós temos uma quantidade gigante de campos energéticos externos. Nós temos ondas eletromagnéticas provenientes dos aparelhos de celular, das antenas de televisão, das antenas de transmissão de rádio, da rede de satélites que tem ao nosso redor. Nós temos o campo de energia eletromagnético da frequência de 60 Hz que tem na nossa casa. Então, os nossos chakras recebem essas energias e transformam-se em hormônios, e no cérebro em neurohormônios, e isso promove a nossa saúde ou a nossa doença, né? Então, o tempo todo nós estamos nesse processo de troca energética, e uma das trocas energéticas de forma mais crônica que nós fazemos são com as entidades espirituais, e essas trocas energéticas com as entidades espirituais, eles se manifestam em viciosidades no campo psíquico e diretamente, quando das mais densas, em bloqueios, em paralisias das funções orgânicas. E é por essa razão que o tempo todo nós estamos gerando saúde ou gerando doença em função dos campos que nós estamos acessando do meio externo. E essas entidades são o quê? Essas entidades são coisas que nós, dentro do espiritismo, por exemplo, nós conhecemos como obsessores. Dentro da tradição árabe, nós chamamos de jinn. E dentro da tradição cristã, nós chamamos de demônios. Rakshasas na tradição. Dentro da tradição hinduísta, nós chamamos de rakshasas. Então, cada tradição dá um nome diferente para a mesma coisa. Ou seja, existem entidades que estão relacionadas com a própria existência, já nasceram com o próprio surgimento do mundo, e elas, por uma natureza obsessiva, elas criam obsessões no campo psíquico que vão levar o indivíduo a ter certos níveis, certos padrões de pensamento, comportamento e emoção. Este vício gerado no campo psíquico do ser humano induz a deformidades no corpo físico através da psicossomática. Então, por exemplo, todo o nosso corpo reage ao pensamento. Se você pensar assim, mas quais são as bases científicas dessas? Milhares. Leia, por exemplo, a Biologia da Crença e estude qualquer livro de psicossomática, que você vai ver todo o processo biológico de como essas interferências energéticas no campo. Nesse caso, na psicossomática, como que as interferências energéticas da nossa perturbação psicológica se traduzem em respostas instantâneas do nosso campo celular e biológico, não é? Aí você quiser aprofundar um pouquinho mais disso, estude, por exemplo, François Quevrin. Ele é o autor das transmutações biológicas a baixa energia. Foi descoberto que qualquer vitamina pode ser sintetizada no corpo humano. É uma transmutação biológica em baixa energia que se processa no corpo humano, e é por isso que nós vemos, por exemplo, pessoas que são mendigos de rua viverem até 80, 90 anos de idade sem doenças, enquanto que as pessoas que são abastadas, vivendo embaixo de seus tetos muito bem decorados, tomando todas as vitaminas, adoecem a toda hora. Porque o ser humano consegue sintetizar dentro do seu sistema qualquer elemento, desde que
ele tenha padrões psicológicos que corroborem de acordo com isso e ele esteja livre dessas condições chamadas obsessões. Essas obsessões, elas são também o elemento primário a partir do qual a magia negativa opera, aquilo que nós chamamos de magia negra, que é a emissão de uma determinada entidade com o objetivo específico de criar uma condição deletéria na estrutura orgânica. Ela também é um foco de estudo dentro desse processo obsessivo. Existem muitos níveis de obsessão que começa com a fascinação que nós temos com as viciosidades do dia a dia até as obsessões intencionais produzidas por elementares artificiais. Bom, isso aqui é um campo gigante. Você acha que vai conseguir resolver isso aqui em 15 minutos? Não. O que eu dá para dizer em 15 minutos é: você que está ouvindo não tem ideia das influências energéticas que estão atuando sobre você e como que muitas vezes a sua doença, aquilo que você está sentindo no seu corpo, seja, por exemplo, um problema direto de natureza psíquica, sendo, por exemplo, uma obsessão, uma depressão, um pânico, um toque, uma síndromia qualquer, compulsiva obsessiva, ou então já uma doença física instalada na sua matriz orgânica, esteja relacionada com as energias que você recebe o tempo todo. Agora, o médico tem condição de resolver isso? Não, porque o médico, geralmente, ele é uma pessoa altamente burralda. Ele é uma pessoa altamente ignorante, fundamentalmente desconhecedora de todo o funcionamento do corpo humano. Ele é desconhecedor de psicossomática. A maioria dos médicos que estão se formando nas universidades, eles são burros, absolutamente, catastroficamente ignorantes. Eles desconhecem a natureza psíquica do ser. Se eu conheço, assim, posso dar exemplos intermináveis, infinitos a respeito dessa ignorância da medicina que pauta a saúde do ser humano em função de remédio, em função de bioquímica, okay? Em função de só isso. De testes laboratoriais. De testes laboratoriais. Eles resumem o ser humano em testes laboratoriais. Existem pessoas com testes laboratoriais perfeitos e que são absolutamente doentes. Como é que você me explica uma coisa dessa? Como é que o médico consegue explicar uma coisa dessa? Não consegue. Não consegue, porque a medicina de hoje em dia é baseada na ignorância, criar um modelo de ignorância a partir do qual os médicos, dentro dessa cartilha, fazem leituras de exames e prescrevem remédios a partir disso. Existem médicos muito bem intencionados? Muitos médicos muito bem intencionados, mas eles estudam a medicina absolutamente caquética em função da ignorância que eles têm e, basicamente, o demonstrativo. Qual é a demonstração disso? A precariedade da saúde humana. A precariedade da saúde humana é extrema. A precariedade da saúde psicológica do ser humano é extrema, mas, em contrapartida, a tecnologia eletrônica é gigante. Por que isso, hein? Porque dentro do campo da eletrônica, por exemplo, não houve nenhuma necessidade de ocultação de conhecimento. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A única coisa que teve na eletrônica, na tecnologia, é o protocolo Phoebus, que foi criado pela Philips em 1930 para criar a obsolescência planejada nos equipamentos, para que eles queimem depois de um determinado tempo, né? Isso é intencional. O seu aparelho da sua casa queima, ele quebra, porque existe uma intencionalidade, porque precisa ter lucro. Ou seja, no fundo tudo é lucro. Mas hoje em dia você tem equipamentos eletrônicos, uma tecnologia absurda, e o ser humano ainda vivendo em uma precariedade muito grande. Mas alguns podem dizer assim: mas hoje em dia nós temos uma perspectiva de vida muito maior do que nos tempos antigos. Isso acontece porque eles querem que o ser humano dure mais para consumir mais remédio. É só isso, né? Mas ainda é uma saúde precária, é uma saúde emocional precária, é uma saúde física, fisiológica precária, porque existe intencionalmente a necessidade de um desconhecimento para que a medicina ainda se fundamente no uso de remédios. E, no caso, nós falamos aqui que a causa das doenças, elas são basicamente espirituais. Existem energias, entidades de todos os tipos interagindo com você o tempo todo, influenciando a dinâmica do seu psiquismo, influenciando o seu pensamento, influenciando a sua emoção, influenciando o modus operandi do seu ser e tendendo você a ter um nível patológico ou não, de acordo com a gravidade dessa interação negativa. Não vai dar para falar sobre as miríades dos processos energéticos aqui, e coisa que eu tenho estudado basicamente a minha vida toda a respeito disso. No caso, a pessoa pode fazer o que para começar? Bom, ela pode começar a estudar um pouquinho a respeito disso, para ter disciplinas energéticas mais claras,
ela pode estudar um pouquinho de psicossomática para conhecer um pouquinho mais a respeito da sua emoção e como a sua emoção interage diretamente com a sua biologia física. Ela pode estudar aquele livro que eu falei, acabei de falar no começo do vídeo, que era A Biologia da Crença, para ela vai entender a mecânica no qual esse processo acontece. E ela pode estudar um pouquinho sobre biologia oculta, sobre... tem muita coisa que pode ser estudada aqui. Algum tipo de prática? Milhões, né? São muitos tipos de prática. Esse vídeo não consegue ser curto se eu for falar sobre todas essas coisas, mas, em suma, eu quero dizer para você que o mundo sutil determina muito daquilo que acontece com você. As pressões planetárias determinam muito daquilo que acontece contigo. As energias que estão relacionadas com o mundo espiritual estão interagindo com você o tempo todo. E se vocês quiserem, eu oportunamente posso fazer outros vídeos, uma série de vídeos, para falar sobre tudo isso e principalmente de como você pode fazer para ter uma vida psicológica e física melhor, não é? Se você não está inscrito nesse canal, subscreva-se, porque nele nós sempre trazemos elementos de importância, elementos singulares de importância, através dos quais você pode melhorar muito a sua qualidade de vida, seja esta invisível, psicológica, mental, emocional, no caso, e a sua saúde física também. Perguntas relevantes são levadas em consideração e respondidas. Então, se você tem perguntas ou você quer colocar alguma coisa, se sinta à vontade nestas linhas abaixo que seguem a este vídeo. Lhes desejo muito bem e, sobretudo, que vocês tenham uma saúde espiritual, uma saúde psicológica boa e que também vocês possam se nutrir de conhecimentos que, na verdade, a ignorância continua sendo a eterna causa de todas as nossas doenças e infelicidades. Então, se nutra de conhecimentos puros, fidedignos e, com toda certeza, você trilhará um caminho muito mais feliz aqui na Terra. Este é o recado que eu lhe dou e digo, existe muito mais mistérios entre os céus e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, já dizia o nosso amigo Shakespeare. É isso aí, até mais.